Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem galera, vamos ao ponto. É o seguinte, há um tempo atrás fiz um upgrade no PC de um air cooler para um water cooler custom, que eu quis fazer um push and pull com 6 fãs, né? Só que comecei a ter algumas dúvidas em relação a como são RGB, né? Mesmo tendo controladora, como que eu ia ligar eles na placa-mãe, porque as placas-mães atuais, a gente tem dois conectores, vou colocar aí na foto, o RGB 12 volts e o 5 volts. Porém, eles têm um limite do que eles podem oferecer. A tensão que eles oferecem está no limite. Se você SD, não sei precisar o que acontece, se vai a plaqueta em curto, se só não vai conseguir entregar tudo aquilo, se pode trazer algum dano à sua MOBA. Eu prefiro não arriscar. Bem, há um tempo atrás eu conectava diretamente no RGB 12 volts da minha placa-mãe cerca de 8 metros de fita LED, completamente errado. Usei cerca de um ano e meio em uma B450 Horus Pro e depois mudei para uma 570. Eu fiz a mesma coisa por alguns meses. Nunca tinha me dado conta nem parado para pesquisar a respeito. Vim buscando isso e não achei em fórum, em local nenhum. Tudo que eu achei foi que havia um limite do que essas conexões poderiam oferecer. Só aí eu me dei conta do risco que talvez eu estivesse correndo, né, de estragar a MOBA ou algo do tipo. Pois bem, para vocês descobrirem a tensão que esse conector vai oferecer, vocês vão no navegador de vocês e vão digitar, por exemplo, o modelo da placa-mãe de vocês, tá? Aqui é o meu caso, tá bom? Não é muito difícil. Vocês podem pegar também no próprio manual da placa na caixa, mas você vem aqui no site da placa-mãe mesmo, busca a aba suporte, vem em manual, certo? E aqui vai ter manual do usuário, no meu caso é todo em inglês, que a minha não tem tradução. E vai buscar aqui, você pode selecionar o F3, que ele vai buscar em toda a página a palavra-chave. Então vou colocar aqui RGB e ele vai direto aqui, ó, conector, os conectores que tem. Então aqui você vai ver que em algum local vocês vão procurar por aqui, por exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu traduzo para ficar já mais fácil. Vem aqui no tradutor. Então aqui ele fala ó, que o AMD Fan LED Healer, que oferece suporte a tiras LED, tem a carga máxima de 3 amperes e 36 watts e o comprimento máximo de 2,5 metros. Esse daqui seria o conector RGB que fica ao lado do processador. Vocês podem ligar o air cooler ou o air cooler que tem RGB, por exemplo. Esse outro conector aqui seria o que fica em algumas placas mais abaixo. Eu vou estar colocando foto de tudo, tá? O de 12 volts, também 12 volts, né? Geralmente o do CPU ele é 12 ou 5, depende da placa. Tem que buscar a informação certinha também, mas não é difícil de achar. Mas aqui a gente tem, ó, suporta um total de 12 volts, 3 amperes e os mesmos 36 watts. Esse endereçável aqui seria o ARGB, que suporta 5 volts, 3 amperes e o LED de 15 watts. Então tem que se atentar muito a isso para não estar excedendo isso daí. Como eu falei, eu não sei que dano pode causar, busquei informação, não achei, mas é interessante não exceder isso aí. Aí outra coisa também que fiquei na dúvida, eu não sei quanto controladoras de fãs, por exemplo da Corsair, ou outras marcas aí mais top, vamos dizer assim. Não denegrir na que eu estou usando a Rise Mode. Mas a controladora que vem nela, vou colocar uma foto aí, tem até o review aqui no canal. Teoricamente, eu pelo menos entendi da seguinte maneira, que ela suporta 10 fãs RGB mais 2 fitas LED. Então eu pude crer que ela pode ser controlada pela placa-mãe, né? Então eu pensei o seguinte, poderia ligar os 10 fãs até 2 fitas LED. Ao ligar o controlador RGB da controladora na placa-mãe, a placa-mãe apenas iria controlar as cores e ela tem uma saída para você ligar no ATX 12 volts da fonte. Então a fonte ia suprir energia e a placa-mãe controlar os RGBs. Só que não aconteceu isso. O conector da placa-mãe supriu tanto energia quanto controle dos LEDs. Eu só liguei um fan para testar e é uma coisa que eu acho que não deveria acontecer. Em um teste que eu fiz, eu acabei esquecendo a fonte de alimentação ligada na controladora, só que fora da energia. O que acontece? O header da placa-mãe 12 volts, ele alimentou tanto a fan RGB quanto a outra fonte mais fraquinha que eu estava usando para teste. Então assim, eu não sei se é por ser uma marca mais inferior, mais baixo custo,
que isso aconteceu, mas eu acredito que não deveria acontecer. Então eu acabei ligando tudo só na fonte e controlando pelo próprio controlezinho. Não quis arriscar, não sei qual danos poderia causar, né? Principalmente a longo prazo, horas de uso, meses de uso, enfim. Então fica essa dica, esse alerta. Eu nunca vi ninguém falando sobre, nunca vi no fórum, nem brasileiro, nem gringo, né, falando a respeito, nem mesmo os danos que isso pode causar. Então fica aí um alerta e acho que é um vídeo bastante útil. Então não deixem de compartilhar aí com os amigos de vocês. E mais um ponto que eu gostaria de adicionar também é o seguinte: o conector que vai ligado, que a gente vai ter o preto, o fio azul, o fio verde e o vermelho, tá? O RGB. Essa setinha aqui, ó, deixa eu colocar aqui para marcar. Essa seta aqui, ela sempre vai junto com a setinha da placa-mãe. Na placa-mãe aqui vai ter uma setinha desse lado aqui. Então essa seta vai sempre no preto, no 12 volts, não inverta isso aqui. A mesma coisa aqui no que seria o ARGB, que são só 3 pinos. RGB 4 pinos, 12 volts. ARGB 5 volts, 3 pinos, tá bom? Então aqui a gente tem bem destacado, a seta sempre vai na seta também da placa-mãe, tá bom? Não se esqueçam disso. E é isso, valeu, deixa o like, se inscreve, tamo junto.